Gente, a gente vai receber agora à noite o Dr. William Douglas e Davi Lago, né? Eles vão falar sobre o livro Formigas. Só dar uma palestra. Eu não falei para eles que ia fazer um spoiler aqui, eu vou dar um spoiler da palestra deles. Que é formigas, o que elas têm para nos ensinar, as formigas, né? As formigas não têm medo de trabalhar, elas possuem iniciativa, sabem as razões do seu esforço, são organizadas, capazes de armazenar riqueza. Além disso, combatem a cultura do desperdício, cientes de que cada migalha é importante. Também não ficam pelo caminho, antes concluem suas atividades. A respeito de tudo isso, sabem usufruir do descanso e dos resultados do seu trabalho. Então, é sobre isso que eles vão palestrar agora, a respeito do livro deles, que tem escrito com o mesmo nome, Formigas, e mostrando um pouco como essa sociedade tão bem organizada pode nos ensinar, né, no dia a dia, como nós devemos viver. Dr. William Douglas, ele é juiz federal, professor universitário e escritor. Ele é autor de alguns best-sellers, né, entre os quais estão aquele Como Passar em Provas e Concursos e também as 25 Leis Bíblicas do Sucesso. Davi Lago, ele é mestre em filosofia de direito e também editor da revista cultural mineira, a Distopia, fundador da chocadeira Mini Hub, plataforma de negócios criativos, e conselheiro do Instituto Pensando Brasil. Ele também é escritor e palestrante. Queria lembrar só vocês do prêmio literário, do Encontro Literário ID, que ele é uma iniciativa do Instituto Conhecer Brasil, apoio da Secretaria de Cultura da Prefeitura de São Paulo, da Expo Cristã, da ANLI, que é a Associação Nacional de Livrarias Evangélicas, e da ASEC, que é a Associação de Editores Cristãos. Então, nós vamos receber aqui o Dr. William e o Davi Lago. Também gostaria de que vocês contribuíssem com a nossa campanha de doação de livros usados. Se você tem livros usados na sua casa, eu sei que livro é difícil de desfazer, né? Mesmo assim, tem nossa biblioteca, mas tem algum livro que você quer desfazer, quer contribuir com essa campanha, nós vamos estar doando esses livros para os presídios aqui de São Paulo. Então, ajudando as pessoas também a terem um pouco mais de conhecimento, através do conhecimento da palavra de Deus também, terem uma mudança de vida. Tá? Só aguardando eles aqui, para eles chegarem, estou fazendo a introdução, vou falar mais um pouquinho, vou dar mais um spoiler na palestra deles. Quem já esteve aqui hoje conosco? Muito bom. Espero que vocês também compartilhem com outras pessoas também, para estar conosco aqui durante os dias, porque essa aqui é uma iniciativa do Instituto Conhecer, mas assim, a gente está fazendo justamente para privilegiar a literatura e a cultura aqui também durante a feira, que trabalha com negócio, com entretenimento, com música e cultura. Hoje à noite, depois da palestra, nós teremos aqui também o Ryan O'Quinn, que é um palestrante americano. Ele é ator, ele é comediante. Deixa eu até ler aqui, porque ele, segundo ele mesmo se denomina, né, ator, comediante, autor e pai. E aí ele mesmo diz que não necessariamente nessa ordem, né? Ele é comediante, então ele tem um livro que chama Parenting Rules, que é um manual bem humorado para sobreviver à paternidade. Esse livro, ele foi best-seller depois de 2 semanas do seu lançamento na Amazon. Então, um livro fantástico, e ele tem assim, um jeito todo bem humorado para tratar desse assunto. Ele vai estar falando conosco aqui daqui a pouquinho sobre o cotidiano da família, das famílias, né? Também tem outro livro que chama Marriage Rules, também que é falando da questão do casamento, então bem humorado também a questão do casamento. E é um palestrante muito interessante, é que não tem livro, esses livros não são traduzidos para português ainda, mas quem sabe alguma editora, né, pode, a gente tem uma editora representada aqui, né, Marcos, quem sabe a editora Lan pode trazer para cá o Ryan também. Então vamos receber o Dr. William Douglas e Davi Lago com a palestra Formigas. Boa noite, boa noite, boa noite. Quero primeiro agradecer a presença de vocês, agradecer o convite que foi feito aqui pela Feira Literária para a gente estar aqui, agradecer a parceria do meu irmão mais novo, queridíssimo, Davi Lago, agradecer também a você que está aí ajudando a gente a conseguir fazer a comunicação ser mais completa e dizer que estamos vivendo tempos difíceis e tempos estranhos, mas que as formigas, elas têm a capacidade justamente de enfrentar qualquer tipo de dificuldade. Quem sabe as formigas nos inspirem. Então, quero começar saudando todos vocês e dizer que está sendo um prazer para mim e para o Davi estarmos aqui. Hoje eu estou especialmente acompanhado da minha filha, Fernanda Luiza, que está aí comigo. Então, a minha saudação inicial é essa. Doutor Davi Lago. Excelência, muito obrigado por me passar a palavra.
Boa noite a todos. Muito feliz de estar aqui no ID, Festival Literário, com todos vocês, para esse bate-papo sobre o livro Formigas. Eu quero falar, então, um pouco sobre a história do livro, para a gente entrar aqui em alguns assuntos pertinentes para as nossas vidas. O livro Formigas, que é esse aqui, excelência, pela ordem, aqui, desse livro aqui, da editora Mundo Cristão, Formigas, Lições da Sociedade Mais Bem-Sucedida da Terra. Foi lançado no ano de 2016, e é um livro que condensa 10 lições a partir do texto bíblico de Provérbios, capítulo 6. Um texto conhecido de todos, que inspirou fábulas, que inspirou governantes em toda a história do mundo, empresários, inventores bem-sucedidos. E o livro, ele discorre, então, sobre essa temática. O que a tradição judaico-cristã tem a dizer sobre o universo do trabalho? Então, nós aproveitamos esse texto de Provérbios e expandimos de um modo mais amplo o que a Bíblia, a tradição judaico-cristã, tem ensinado no passar dos séculos sobre esse assunto que diz respeito a todos nós, o trabalho, a nossa atividade que nos faz ter o pão de cada dia, aquela atividade que nos faz nos apresentar para alguém. Você se apresenta para alguém, logo você fala: sou um arquiteto, sou um vendedor. Um dos nossos primeiros modos de apresentar depois do nome é a nossa profissão. E aí a gente procura abordar, então, com lições práticas para o dia a dia. O livro, ele teve uma boa aceitação, né, doutor? O livro teve uma boa aceitação nesses 2 anos. Ele chegou, em uma das semanas, a ficar em segundo lugar na lista da revista Veja e da Publish News, entre os livros mais vendidos do Brasil. Nós só perdemos para o Padre Marcelo. Ganhamos até do Augusto Cury numa semana, que foi uma alegria muito grande, um feito fiquei muito feliz, né? E de ver assim a aceitação do livro. E para encerrar essa parte da história do livro, o livro, por tratar das formigas, um tema universal, e aí já começa a entrar aqui na nossa história, permitiu a gente falar sobre isso que nós vamos conversar aqui, de escolas infantis, usando a fábula do Êxopo, o esmilinguido, as lições para crianças, ao Tribunal Superior do Trabalho, em Brasília, ao TST, aos servidores do TST, a mais alta corte brasileira que julga as causas trabalhistas, claro, apenas o STF acima. Então, é muito legal o escopo do livro. Dá para falar, a gente falou para empresários, em igrejas, em escolas, para juristas, mostrando a relevância dessa tradição judaico-cristã no que diz respeito a esse tema. Bom, vamos ao texto. O texto diz assim... Me interrompa, pela ordem, presidente. Em relação à construção do livro, é interessante, porque nem sempre se percebe o quanto que o livro tem a ver com as formigas na sua própria construção. Porque primeiro fui eu e o Davi. A gente ainda teve a ajuda de um preparador de texto, que é o Carlos Fernandes, que pegou, que releu, que fez sugestões. E aí entra o revisor de português, entra o diagramador, entra toda a equipe da editora. Então, quando você olha assim, pensa num livro, numa autoria isolada, ou numa coautoria, não se vê quantas pessoas carregam essa folha, né? Então, em termos de construção, para mim também foi muito bom, porque é uma forma de você se obrigar a conviver. Você, quando está fazendo um livro junto, você vai ter que conversar com outra pessoa, vai ter que achar... tanto eu quanto o Davi, a gente tem uma agenda muito puxada, a gente viaja muito, a gente faz muita coisa diferente, né? A gente é multitarefa, né? Todos dois, e por causa disso, nem sempre a gente consegue ter a convivência. Eu me lembro uma vez, o Davi disse que estava saindo de Belo Horizonte, ia fazer uma escala no Rio para ir para São José dos Campos, para fazer uma palestra. E eu olhei na minha agenda, vi que eu não tinha nada aquele fim de semana, e eu falei, não estou indo, eu fui com ele só para ficar junto. E o livro teve isso. Outra coisa que ele não diz, porque ele é muito elegante, é que a ideia do livro foi dele, né? Esse livro, não existia nenhum livro
é incomum, porque é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. Ela conseguiu sair assim, dos muros da igreja, e não tinha um livro falando sobre esse texto, se dedicando unicamente a esse texto. E aí o Davi já mandou um livro que já poderia publicar. O que ele mandou, tive uma ideia aqui, vamos fazer. Eu já vinha falando da gente fazer livro de outros temas, tinha uns 3 temas circulando aí, e de repente ele chegou com um tema que não tinha nada a ver. Eu fiquei irritado por um lado, porque ele não foi nenhum dos 3 livros que a gente estava falando, mas pelo menos chegou um livro. Eu olhei e falei, cara, o livro já está pronto, já dá para colocar. Mas mesmo assim ele insistiu, e aí a gente aumentou o livro, colocou mais conteúdo e tal, aí eu pude ter a participação. Mas começou, né, com essa ideia genial do Davi de se dedicar a um texto aparentemente simples, mas de uma extrema profundidade. Era o que eu queria falar sobre a construção do livro. Vamos falar agora, continuar. Né? Vamos continuar então falando do livro. O texto de Provérbios, ele diz assim: observe a formiga preguiçoso, reflita em seus caminhos e seja sábio. Elas não têm chefe, nem supervisor, nem governante, contudo no verão armazenam o seu alimento. Até quando vai ficar deitado, ó preguiçoso? Aí termina com essa pergunta. Então esse texto, aparentemente, como o Dr. William Douglas falou, tão simples, ele traz observações muito profundas sobre a ordem das coisas no mundo. O primeiro comando do texto é observar as formigas. Então a gente levou a sério, até as últimas consequências, a tarefa de observar as formigas. E aí descobrimos que existe até, né, o ramo científico que estuda as formigas, que é a mirmecologia. É um ramo da ciência dentro dos estudos sobre os animais, os insetos, que aí estudam as formigas. E é impressionante o que é uma formiga. 1/5 das coisas de coautores. Olha, eles falam. A gente teve um negócio muito legal, que a gente recebeu uma encomenda de um livro da América Latina. A gente teve a encomenda de um livro da América Latina, de um cientista que estuda as formigas, e ele sai pesquisando pelo mundo, descobriu um livro sobre formigas e comprou, a universidade dele lá comprou um livro estudando as formigas, e a gente teve o prazer de levar a sabedoria da Bíblia para um cientista que, não sei o quanto que ele gostou do livro depois, né, mas que pelo menos ele achou o livro. Então as formigas, por exemplo, ela é o único animal que existe de modo natural em todos os continentes, sobrevive a todas as faixas de pressão e altitude, né, e estão espalhadas em todas as eras da vida na Terra. As formigas, elas formam juntas 1/5 da biomassa do planeta Terra. Ou seja, 1/5 dos seres vivos do planeta são formigas. A gente até sugere a mudança do nome do planeta no livro para Planeta Formiga, né? Porque 1/5 dos seres vivos são formigas. Agora, para além dessas observações, é legal os princípios que estão nesse texto. Porque a Bíblia, a tradição cristã, ela traz uma visão equilibrada da vida. Equilibrada entre o céu e a terra. É a primeira frase da Bíblia. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, há sempre advertências nas Escrituras para que você não fique nem muito ao céu, nem muito à terra, mas que viva de modo equilibrado. E o texto das formigas é uma advertência para um dos extremos, que é o extremo da preguiça. É o extremo da preguiça. A pessoa que vê o trabalho e fala, eu não quero trabalhar. Esse é um extremo. E aí existe o outro extremo, que é a pessoa só querer trabalhar. Então um extremo é a pessoa preguiçosa, apática, acomodada, que ela não quer saber de nada, ela quer que a vida dela seja carregada. O outro extremo é a pessoa que não quer trabalhar, que ela quer conquistar tudo sozinha. A pessoa que é tão formiga, que ela vira ansiosa. Então, por um lado a preguiça, por outro lado a ansiedade. Aí existe um segundo texto bíblico que casa com o texto das formigas, que são palavras de Jesus no Sermão do Monte. É a mesma estrutura do texto de Provérbios 6, é o texto das aves do céu. O texto começa, observe as formigas, ó preguiçoso. Jesus fala assim, observe as aves do céu. Ansioso, né? Está falando para o ansioso. Aí, o que a formiga não tem? Ela não tem chefe, nem governante, nem supervisor.
As aves não plantam, não colhem e não armazenam. 3 características das aves. Aí fala assim, contudo, as formigas armazenam no verão, que é justamente o que as aves não fazem. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. E termina com uma pergunta. Até quando vai ficar de braço cruzado, preguiçoso? E Jesus termina outro texto. Até quando vai ficar ansioso, homem de pequena fé? Até quando vai ficar perguntando, ansioso, homens de pequena fé? Então é muito bonito que as aves do céu e as formigas, nas Escrituras, elas são advertências para os 2 extremos com relação ao trabalho. A pessoa querer ser um encostado ou a pessoa ser uma pessoa sobrecarregada, estressada, ansiosa. Então, trabalhe como uma formiga, mas confie como as aves do céu, que Deus está no controle de todas as coisas. E nessa observação das formigas, nós podemos então extrair princípios, né? Princípios que nós abordamos de modo sistemático no livro. Eu vou falar alguns deles aqui, e aí o Dr. William completa com outros princípios. Um dos princípios da formiga é a absoluta senso de autorresponsabilidade que ela tem, a responsabilidade. Fala no texto que ela junta numa estação, no verão, ou seja, para ter noutra estação. Nós descobrimos que a maior parte das formigas nem sobrevive para a segunda estação. Então, o texto fica ainda mais bonito quando você entende isso. Ela trabalha e é outra geração que vai colher o fruto do trabalho dela. Ela nem vai estar viva no inverno. Elas vivem com 6, 7 semanas. A maior parte das formigas vivem pouco tempo. Mas ela trabalha e as formigas de uma outra geração vão usufruir. E Deus fez as formigas desse modo e Ele manda nós observarmos e imitarmos esse modo. Então, uma primeira lição sobre o trabalho que nós aprendemos direto nas Escrituras é esse. A noção de você assumir responsabilidades, de não sair delegando tudo, de não ser uma pessoa encostada que fica sempre esperando alguém resolver o teu problema. A cultura brasileira é muito impregnada com esse conceito de salve-se quem puder. Nós temos uma baixíssima taxa de voluntariado. O que é voluntariado? O cidadão resolveu os próprios problemas. Nos Estados Unidos, as estimativas são 90% dos americanos já participaram alguma vez de algum projeto de voluntariado, nem que sejam os escoteiros. Mas é uma cultura, desde as 13 colônias, existe uma cultura de trabalhar pelo bem comum. No Brasil, não chega a 4% a taxa de envolvimento dos brasileiros em projetos de voluntariado. Isso diz muito sobre a nação brasileira. Brasil é o nome de uma planta em extinção, é o nome do nosso país. Diz muito sobre uma cultura predadora que tem na nossa nação, de sempre pensar só no indivíduo acima do bem comum. E essa é uma mensagem que a Bíblia ela vai diametralmente oposta. Ela fala do senso de responsabilidade geracional, e isso aparece de modo inequívoco no texto das formigas. O apóstolo Paulo fala também em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Esforcem-se para ter uma vida tranquila e pacífica. Então tem que ter um esforço para ter uma vida tranquila. A vida tranquila e pacífica não vem de graça, é necessário um esforço. Aí ele fala como? Trabalhando com as próprias mãos, para que não dependam de ninguém e andem decentemente aos que são de fora. Então as Sagradas Escrituras, no Antigo e no Novo Testamento, passando por esse texto das formigas, ensina esse pilar da tradição cristã com relação ao trabalho, que é o pilar da responsabilidade, de não ser alguém de braços cruzados, de esforçar, de trabalhar. Paulo também fala em Efésios, ele diz assim, aquele que roubava, não roube mais. Trabalhe com as próprias mãos, para que tenha que repartir com o necessitado, com o que está precisando. Então, essa é uma primeira lição. Você não esperar alguém mandar, pedir, implorar para você fazer alguma coisa. A mensagem bíblica ensina você a tomar iniciativas, você ir atrás de respostas, não só atrás de problemas. Essa é uma das chaves do livro, das frases-chaves do livro. As formigas trazem respostas, não trazem problemas, elas trazem mantimento. Então você ser um profissional, alguém na sua família. Tem pessoas que chegam para reclamar, que a gente sabe até a ordem da reclamação que a pessoa vai fazer. Eu, como pastor, eu conheço pessoas que eu fico anos sem ver a pessoa. Ela volta e aí ela vai, e é a mesma reclamação. Uma coisa é fazer um desabafo. Eu mesmo faço desabafos frequentes com o Dr. William Douglas, que é uma das pessoas, está aqui o Ricardo também na plateia. Eu tenho algumas pessoas que quando eu vejo, às vezes eu pego e eu tenho a oportunidade de fazer um desabafo. Vai mudando o desabafo, mas é alguém que eu faço o desabafo. Agora tem gente que ela chega, até a reclamação,
a pessoa vai falar isso, isso, isso e isso. Aí ela fala isso. A Bíblia fala, o texto das formigas fala, ela não tem chefe, não tem supervisor, ninguém fica implorando para ela fazer as coisas, está nela, é o instinto desse inseto, Deus ordena as coisas desse modo e ela trabalha então, ela tem essa iniciativa. Que seja uma lição para as nossas vidas, de começarmos a resolver os nossos problemas. Isso serve para uma família, para uma empresa e para uma nação. Existe um irmão, o Fábio Silva, no Recife, que começou um projeto de voluntariado chamado Transforma Recife, onde ele começa a fazer justamente esse projeto, aumentar a consciência de cidadania das pessoas, para não ser apenas um voto de 4 anos, de 2 em 2 anos, né? Mas a pessoa começar a trabalhar e contribuir como nações desenvolvidas têm altos índices. Ele aumentou uma série de iniciativas, o Porto Social, a ONG Novo Jeito e o projeto Voluntariômetro, que vai computando o número de horas de voluntário em Recife. O brasileiro tem mania de cultuar a tristeza só, né? Impostômetro, são só sinais de tristeza. E ele começou com esse projeto. O Recife está superando 10% da população como pessoas que estão se colocando em trabalho voluntário. Um princípio bíblico, um princípio explícito no texto das formigas, e nós abordamos isso em alguns dos capítulos. Outro princípio básico das formigas e sobre o trabalho é a questão de organização. Nada bem-sucedido ocorre apressado, precipitado e sem organização. Isso aparece na primeira página da Bíblia. A primeira coisa que Deus faz, Ele sistematiza o caos. Haja luz e houve luz, e vai ordenando. Há uma ordem nas coisas. Nada acontece sem ordem. A Bíblia é um princípio bíblico tão sério que o Senhor Jesus Cristo ele chega a dizer assim: nem o diabo é desorganizado, né? A casa não está desunida. O inferno é organizado, por isso que o inferno funciona. Jesus fala isso. Em Mateus, ele vai falando que o inimigo ele não luta contra ele próprio. Então, Jesus vai falar: sei de onde vim, para onde vou. O apóstolo Paulo fala assim: eu não luto como quem esmurra o ar. Então, a pessoa ser organizada é uma questão elementar para a família, para o casamento, para a sociedade, para a vida profissional. E nós abordamos também, de modo sistemático, essa questão da organização. Tem uma história curiosa no livro, que é uma formiga, uma espécie brasileira chamada formiga do fogo. Formiga do fogo, como nós dizemos no jargão evangélico, é uma formiga pentecostal, ela é uma formiga do fogo. E essa formiga é impressionante, porque quando tem um alagamento, ela habita no Pantanal, quando tem um momento de muita chuva e alagamento, elas têm um sistema de fuga do formigueiro, né? Você sabe que o formigueiro não é aquele montinho de terra, aquilo ali é a proteção de uma das entradas do formigueiro. Um formigueiro básico é mais ou menos o dobro dessa plataforma que nós estamos aqui. Você, inclusive, consegue ver de modo muito fácil na internet vários experimentos dos cientistas. Eles colocam como se fosse gesso, concreto, e aí você consegue ver petrificado. O formigueiro é algo completamente organizado. Tem igreja, tem avenidas, tem 3 poderes, ele é completamente organizado. Existem formigas operárias, que só servem para construir fortificações. Existem formigas embaixadoras, elas vão em busca de outro formigueiro e estabelecem espécies de relações diplomáticas com outros formigueiros. É impressionante. E aí, a formiga do fogo tem o plano de evacuação. Quando tem esse alagamento, elas pegam a rainha com algumas lavas, criam uma bola de proteção, uma esfera de proteção, sobem com ela para uma copa de uma árvore alta. Quando abaixa o alagamento, elas reiniciam a colônia de formigas. Então é impressionante, né? As lições da natureza sobre a organização, sobre a sobrevivência. E há esse comando para nós sermos essas pessoas também organizadas. O ano está terminando e a gente procura sempre abordar isso nas palestras. Quantos livros você leu? Tempo é questão de prioridade. Quantos livros você leu? Quantos amigos novos você fez? Quantas amizades você cultivou? Quantas viagens você realizou? Tudo é uma questão de organização, né? O brasileiro que tem uma cultura impregnada de improvisos, né? Gingado, futebol, arte, tudo chega lá e dá um drible e resolve. Não é assim. Não é assim. Está na hora de nós, como uma nação que somos, percebermos os altos graus, e já estou caminhando para o encerramento da minha fala, Excelência, já vou te passar, o alto grau de paradoxos que nós temos no Brasil hoje, frutos de desorganização explícita, expressa da nação brasileira.
Vou dar 4 exemplos rápidos e encerro. Olha 4 ativos do Brasil. Primeiro, o Brasil é o campeão agrícola do mundo. Dos 11 alimentos que compõem a dieta básica da humanidade, o Brasil é campeão ou está em segundo lugar, perdendo apenas para a China. Segundo, ativo do Brasil. O Brasil é o maior reservatório de água do mundo. Mais da metade da água utilizável do planeta Terra está aqui na nação brasileira. Aquífero Guarani, a bacia do Amazonas, chuvas frequentes na nação brasileira. Terceiro lugar, que é o ouro do século XXI, é a água. Terceiro, o Brasil tem uma população ativa, o que a gente chama de mercado interno. 210 milhões de brasileiros, caminhamos para ser 250 milhões de brasileiros. Quarto lugar, o Brasil tem uma tradição diplomática de relações com todas as nações. Ontem, o presidente em exercício do Brasil foi o que abriu a Assembleia Geral das Nações Unidas, reafirmando a posição histórica do Brasil. Sempre o presidente do Brasil, o chefe de Estado brasileiro, é o primeiro a discursar, é a tradição, foi assim na primeira reunião, e se manteve essa tradição até os dias de hoje, sempre é o chefe. As nações reúnem, o Brasil é o primeiro país que discursa e é elogiado por isso, por ter uma política externa universalista, no sentido de falar com o árabe, com o israelita. O Brasil, São Paulo, é a cidade brasileira que mais recebeu imigrantes no século XX, é uma das cidades que mais recebeu imigrantes na história do século XX, é a cidade de São Paulo, onde você vai numa padaria e encontra um quibe, um sushi e uma pizza na mesma estufa. É uma coisa bem paulistana, que nós achamos isso normal. Isso não é normal. É tão chocante assim, o convívio que tem no Brasil, que esse foi um dos grandes contrastes do Exército Brasileiro na Segunda Guerra Mundial, quando o sobrenome dos soldados brasileiros, dos pracinhas, eram sobrenomes em alemão, em italiano, e eles estavam lá lutando pelo Brasil. O Exército norte-americano, por exemplo, era segregado naquela época. Então, era algo que chocava até as nações do eixo e as nações aliançadas ficavam chocadas com o Exército brasileiro. Então, por um lado, olha quantos ativos que o povo brasileiro tem. Só que todos eles encontram um paradoxo, porque tem 10 milhões de brasileiros morrendo de fome. Porque no Vale do Canindé, onde eu frequentemente visito as regiões áridas do Nordeste no nosso trabalho de ativismo humanitário, tem gente lá morrendo de sede, é difícil cavar poço artesiano por causa de máfia de carro-pipa, que muitos prefeitos, inclusive, às vezes perpetram em situações de seca e de miséria extrema, para ser curral de volta deles. Então, tem gente morrendo de sede. E aí o Brasil tem um povo, um mercado interno e um monte de gente desempregada, a gente não consegue entrar em acordos de coisas elementares, de coisas básicas. Já dizia Rui Barbosa, parece que está valendo de novo aquilo que Rui Barbosa questionou há 120 anos atrás, a lei de Caim, irmão matando irmão. Somos mais um fratricídio do que uma fraternidade. E, em quarto lugar, o Brasil conversa com todas as nações da Terra. Por outro lado, 19 das 50 cidades mais violentas do mundo estão no Brasil, de acordo com os índices da Oxfam. Ano passado, Atlas da Violência, nem na guerra da Síria foram assassinadas mais pessoas do que no Brasil. E nós acostumados com isso. E nós acostumamos com a desorganização. Nós acostumamos fazer as coisas por fazer. Nós acostumamos, e é isso que nós denunciamos no livro Formigas. É isso que nós denunciamos. Não dá para fazer nada sério, desorganizado, improvisado, de qualquer jeito. Essa é uma lição bíblica clara, que a gente procura trabalhar de modo didático no livro Formigas, para que as crianças entendam isso. Se o Brasil tivesse o mínimo de organização, com tantas coisas boas que nós temos, jamais chegaríamos no fratricídio que está acontecendo aqui do lado de fora. Jamais, jamais. Se tivessem figuras com credibilidade, figuras que valorizassem a organização. Fica aqui, então, uma pequena contribuição baseada no livro Formigas. Eu quis ressaltar esses 2 pontos. A importância para qualquer coisa que servir na nossa vida. É o ensinamento das formigas, é o ensinamento de Jesus, a responsabilidade e a organização. Chegar a organizar. Eu encerro com palavras de Jesus. Jesus, ele falou isso. Você quer me seguir? Primeiro calcula o preço. Jesus, eu não entendo de matemática. Você não pode me seguir, tem que calcular preço. Já começa a preguiça, a pessoa já começa dando desculpa. Você quer me seguir? Olha os 2 exemplos que Jesus usa. Senta e calcula o preço. Porque se alguém vai construir uma torre e não calcula se tem dinheiro para terminar a torre, o que Jesus disse? Vão rir dessa pessoa. Existem ecos da Torre de Babel nessa passagem bíblica, que começam a construir um projeto que não tem como terminar, uma torre para chegar no céu, para ser maior do que Deus. E Jesus fala, vão rir de você.
se você for desorganizado. E ele dá um segundo exemplo. Qual líder, qual rei vai sair para uma batalha? Ele vai calcular, peraí, eu tenho o menor número de soldados. Os meus soldados vão ser dizimados se eles saírem com outro exército. É melhor uma via diplomática, vou negociar para não matar esses homens, pais de família, aniquilar o meu povo. Vamos tentar compor. São dois exemplos que Jesus fala. É interessante, Jesus não fala assim, pela fé nós vamos ganhar de qualquer jeito. Ele não ensina isso. Ele ensina, o mesmo Jesus que nos ensina a fé. Fé não é irracionalidade. Essa mania de falar que a fé é contra a razão, de que quem pensa está errado, de que tem problema você pensar. Não tem. Tem problema não pensar. O problema é ser preguiçoso. O problema é acomodar com frases de efeito. Não são hashtags que mudam coisas graves, como está acontecendo no Brasil. Não são hashtags que salvam famílias. A epidemia de suicídio que está acontecendo no Brasil, como embaixador da Visão Mundial, eu falei o mês inteiro, o Setembro Amarelo, está tendo uma epidemia de suicídio de adolescentes e crianças que estão se matando no Brasil, debaixo dos nossos olhos, debaixo da nossa tutela, e ninguém faz nada. Então, meus irmãos, fica aqui a minha fala, fica aqui essa fala. Formigas é muito mais sério do que parece. Diz respeito à nossa noção de vida, à nossa noção de trabalho, à nossa noção de sociedade. Que Deus te abençoe e que Deus abençoe o Brasil. Vocês me perdoem aqui, eu fiquei meio bagunçando aqui um pouquinho, mas é que eu quis compartilhar um pouco desse momento pelas redes. E depois você entrar no Instagram, ou @WilliamDouglas, ou como é que está o teu? É Davi Lago? @Davi Lago. E depois, se vocês quiserem dar um feedback lá também, quiserem conversar mais por lá, vai ser ótimo. Eu sempre fico feliz quando eu posso vir ouvir o Davi, e mesmo quando são os assuntos que a gente já está acostumado a falar, e eu já ouvi mais de uma vez. Bem, tem algumas coisas que eu quero tirar aqui. A primeira pergunta é: como que você tem cuidado dos seus formigueiros? Qual é o seu formigueiro? Quais são os seus formigueiros? A gente acaba tendo mais de um. Então, minha casa é um formigueiro. A 4ª Vara Federal de Niterói é um formigueiro. A editora é um formigueiro. Então, em cada lugar, você tem que pensar como é que você está cuidando do seu formigueiro. É a primeira pergunta, e com ela eu gostaria de começar a nossa conversa. Outra coisa interessante no texto, que é: observe a formiga preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio, é o processo aqui de aprendizado, que vem: primeiro se observa, depois se reflete e depois se aprende. A sabedoria, ela vem da observação e da reflexão. É impressionante como tem muita gente que não observa, ou observando não reflete. Então é preciso você se ligar nas coisas. Outro detalhe que me chama muita atenção nesse texto é que ele é dirigido ao preguiçoso. E como eu lido muito com liderança, eu posso dizer que a pessoa mais difícil de lidar é o preguiçoso. Porque o incompetente você ensina, o ladrão você demite. O preguiçoso, ele é, pelo menos na minha visão, e sempre que eu falo isso, muita gente faz sim com a cabeça, é o tipo mais difícil de você lidar dentro da equipe. E você não precisa plantar, eles brotam sem plantar também, tem esse detalhe, né? E é interessante porque esse texto mostra que o Salomão, inspirado para escrever esse texto, Deus não desiste nem dos piores tipos. Então, eu acho que é outra lição que a gente pode tirar. Se Deus não desiste nem dos piores tipos, que a gente não deveria fazê-lo. O Davi já falou de uma das coisas que eu mais acho relevante nesse texto, que é a questão de você não depender de terceiro para fazer aquilo que tem que ser feito. Você precisa ter a capacidade de se autoliderar, de se automotivar, de cumprir o seu dever sem estar sendo observado.
que, aliás, é um conceito bem interessante, você não precisar de alguém tomar conta de você. Uma das coisas que faz a 4ª Vara Federal de Niterói ter uma produtividade alta, isso reconhecido já pelo tribunal várias vezes, por outros, a gente já recebeu pesquisador de universidade e pessoas de outras varas para irem lá aprender o nosso modelo, e uma das coisas ninguém precisa tomar conta de ninguém. Cada um faz o seu trabalho sem precisar ser vigiado. E quando você tira o vigia, você tem mais uma pessoa para ajudar a produzir. Porque o vigia, ele pode produzir se ele parar de ficar vigiando os outros. Eu gosto muito da história do Anel de Giglis. Quem conhece essa história aqui, levanta a mão. Anel de Giglis. Ótimo. Então, você vai sair hoje daqui sabendo mais uma coisa legal. O Anel de Giglis, estavam lá na antiga Grécia, alguns amigos mexendo em algumas ruínas, e um deles acha um anel e começa a mexer o anel, coloca o anel, e de repente ele percebe que os seus amigos estão falando mal dele. Ele, como é que esse povo está falando mal de mim aqui, na minha presença? Só que ele repara um pouco melhor e ele chega à conclusão de que as pessoas os amigos não estavam vendo. Resumo da ópera, quando ele girava o anel de uma certa maneira, ele ficava invisível. E o resultado disso foi que esse cidadão, ele começou a adulterar, começou a furtar, começou a fazer de todas, aproveitando da invisibilidade. E isso traz muito o nosso problema no Brasil hoje, que é as pessoas só se comportarem quando estão sendo vigiadas. A invisibilidade, e agora mais recentemente o filme O Homem Invisível mostra isso. Quem você é quando você não está sendo vigiado, quando você não está sendo visto. Esse que é o real você, e se você conseguir tomar conta esse ser alguém de confiança, você com certeza vai ser uma pessoa muito interessante. Outra coisa que eu acho fantástica nesse livro, na verdade, fantástica nas formigas, é o fato da capacidade que elas têm de se comunicar. Elas usam os feromônios ou feromonas, e a forma como ela se comunica com a outra. Inclusive, você consegue perceber, observando as formigas, que elas têm um contato, e nesse contato elas passam informações. Então, aquilo que nós fazemos com as palavras, as formigas fazem com os feromônios. São os feromônios que informam aonde tem comida, aonde tem perigo, como que ela chega no local onde a outra achou a comida. E essa atividade é a atividade que faz a formiga conseguir achar a comida. Então, quando uma acha, ela deixa um rastro, e esse rastro vai indicar. E se alguém chegar e colocar algum obstáculo no rastro, uma formiga vai descobrir um caminho alternativo, e nesse caminho alternativo vai deixar os feromônios, e aí o caminho alternativo vai passar a ficar cada vez mais forte com o feromônio, e vai haver um novo caminho. Aliás, dizem que a utopia é isso, né? Que primeiro não há o caminho, é como se fosse um campo de trigo, onde não há o caminho, mas quando muitas pessoas passam pelo mesmo caminho, o caminho surge. Então, o Davi estava falando aqui do que a gente precisa fazer para consertar esse país, a começar pela falta de diálogo, por essa intolerância e por esse clima de confrontação e de incapacidade de dialogar. Eu acho isso gravíssimo. As pessoas só estão conseguindo conversar com quem pensa igual, e isso emburrece, isso literalmente emburrece. Você tem que conversar com um cara que pensa diferente de você. O cara que pensa diferente de você é o cara que pode fazer você crescer. E o risco de você conversar só com quem pensa igual a você é que algum mais radical vai falar uma imbecilidade. Não sai de todos os grupos irritantes do WhatsApp. Fica em um que te irrita. Eu faço isso, eu fico em um grupo de propósito, porque é muito cômodo você sair. E
não segue só quem posta coisa que você gosta. Segue um pouco de gente para você respirar um pouco fora da bolha, para você ser confrontado. Eu só queria falar isso, doutor. Perdão. Você tem que ser capaz. Um sujeito fala uma imbecilidade e como ninguém pensa diferente, todo mundo concorda. E como todo mundo concordou no grupo que aquilo é verdade, você sai achando que aquilo é verdade. Mas saiu achando que aquilo é verdade porque não tinha ninguém para falar, não, espera aí, não é bem assim, para a pessoa parar e pensar. Então, o que acontece? Se a gente aprender com a formiga isso de seguir o bom rastro, de ver o caminho que os outros fizeram, é algo que traz uma sabedoria muito grande, a sua capacidade de aprender com o caminho certo ou errado dos outros. E outra coisa das formigas que eu acho bem interessante é que elas têm um fenômeno, elas têm 2 estômagos, o estômago mais alto é chamado de estômago social, e quando ela encontra com outra formiga e sabe que a outra formiga está com fome, ela simplesmente ela vomita, né, o nome disso tem um nome bonito, para não falar em vômito, né, deselegante, é tricofaloxia, ela vomita o alimento que ela tem no estômago social e com isso ela alimenta a outra. Daí você tira 2 lições. Primeiro é a capacidade que a gente deve ter de ter o extra, de ter o segundo estômago, de ter a reserva para poder alimentar quem precisa, alimentar quem está com fome. E quando a gente fala em alimento, a gente pode estar falando de dinheiro, a gente pode estar falando de comida, mas a gente também pode estar falando de tempo, a gente pode estar falando de conselho, a gente pode estar falando de abraço, a gente ouvir. Às vezes você ficar do lado da pessoa já é um tipo já alimenta a pessoa, a companhia. Nem sempre quando você tiver alguém passando por um momento difícil, você não souber o que falar, não precisa falar nada, fique quieto do lado da pessoa que você já estará falando alguma coisa pela sua própria presença ali. E então uma coisa é isso, é essa capacidade de divisão. Se você olhar do jeito que o Brasil está, com a nossa distribuição de renda, você vê que as pessoas têm acumulado riqueza que não vão usar nunca. O bisneto não vai conseguir usar aquilo. A gente tem que ser capaz de melhorar essa divisão, de quem está com o segundo estômago muito cheio, de vomitar alguma coisa para compartilhar. Agora, o contraponto disso é que é o segundo estômago, não é o estômago mais profundo. Porque a gente encontra também, principalmente nas famílias e em casamento, a relação de pai e filho, às vezes relação de irmão com irmão, alguém que não tem para dar e se prejudica fazendo. O exemplo clássico é a mãe, que faz o financiamento do filho para comprar o carro ou a moto ou o que for, na esperança do filho finalmente pegar, né, sair, levantar, e aí esse filho que não tem crédito, e o banco entende de crédito, se o banco não está dando crédito para o filho, alguma razão existe, e ele chega para a mãe e convence a mãe de que tem que comprar aquilo, e daqui a pouco o filho não se consertou e a mãe está com uma dívida. Então, a gente tem que ser capaz de dividir o que a gente tem, e a gente tem que ser capaz de saber que anêmico não doa sangue, que você só pode dar aquilo que você tem. E aí a gente tem alguns conceitos, por exemplo, um conceito mais fácil de fazer é de você dar daquilo que te sobra, e se você fizer isso vai ser ótimo, porque o que te sobra está faltando para alguém, pode estar faltando para alguém, e existe um conceito um pouco mais profundo, um pouco mais difícil, que é o do você dar daquilo que vai te fazer falta, e esse conceito está lá em Isaías 58, quando diz que se você cortar na sua própria carne para ajudar o necessitado, que Deus vai ver isso. Aí você me fala, William, quando é que eu sei que é a hora de eu dividir,
Quando é o que eu sei o que me sobra, quando é o que eu sei que é a hora de eu dividir aquilo que pode me fazer falta, e quando é a hora de eu não dividir. Bem, isso não existe uma balança, não existe um equipamento que meça isso. Isso aí você precisa ir desenvolvendo aos poucos. Mas eu queria pelo menos deixar essa noção da necessidade de você, primeiro, dividir com quem não tem, e também de você saber a hora em que você não tem mais como ajudar e que a própria pessoa tem que ter a capacidade dela. A última coisa que eu quero mencionar é sobre formigas, é que a gente tem a formiga, o Davi já falou, tem a rainha, tem a formiga que é o soldado, tem o engenheiro, tem as agricultoras, tem as enfermeiras. Então, boa parte das formigas não se alimentam das folhas, ao contrário do que as pessoas pensam. Elas levam a folha para dentro do formigueiro e é o fungo que se desenvolve nas folhas que é o alimento delas. Então, você tem um povo lá que fica cuidando disso. E o que faz a formiga se transformar em soldado ou em enfermeira? Os estudos mostram que é o alimento que você dá para elas. E na nossa sociedade também a gente vai se transformar naquilo do qual nós nos alimentamos. Então, se a gente buscar bons livros, boas companhias, boas aulas, a gente vai ter a capacidade de se transformar em coisa boa, em uma coisa melhor. E se a gente não tiver esse cuidado, a gente vai acabar, inclusive nas conversas, inclusive no convívio. Então, a gente quis tirar aqui algumas observações sobre o livro, principalmente puxando muito mais para as curiosidades que a gente veio estudar um pouquinho de mirmecologia, na expectativa de que dessa conversa você possa tirar alguma coisa. Realmente, eu e o Davi, a gente tem a expectativa de que essa conversa não seja só uma conversa agradável, num momento, num encontro literário, mas também alguma coisa. Se você sair daqui e falar assim, não, eu vou cuidar melhor do meu formigueiro, não, eu vou assumir mais a minha responsabilidade pessoal, eu vou... De tudo que a gente falou, Davi falou muito de organização. Se você sair daqui com alguma coisa dessa que possa ter utilidade para você, desse formigueiro que nós formamos aqui nesta noite, nesse momento, terá saído alguma coisa boa para os nossos respectivos formigueiros. Agora, a gente também quer ficar à disposição de vocês para alguma pergunta, para algum comentário. Alguém quer falar, quer perguntar? É só levantar a mão que chega um microfone aí para você. Peraí. Uma pessoa preguiçosa, ela tem jeito? Tem jeito? Eu acredito que sim. Olha só, o Salomão e o Espírito Santo que inspirou Salomão acham que sim, porque ele faz uma referência. E faz uma referência que, inclusive, termina bonito. Fala assim, levanta, toma a tua cama e anda. É o texto lá de Jesus. Aqui também fala, levanta, acorda. O texto, ele diz o seguinte, até quando você se levantará do seu sono. Às vezes a pessoa está dormindo, às vezes você precisa sacudir. E eu vou dizer o seguinte, eu sou um cara preguiçoso. Pelo menos eu era um cara muito preguiçoso quando eu estava pensando. Um testemunho pessoal de melhora, tá vendo? Eu era muito preguiçoso. Olha só, eu não gosto de estudar. Todas as técnicas que eu desenvolvi de estudo foi para eu não ter que estudar, para eu aprender mais rápido, para eu poder ir fazer outra coisa. Então, na verdade, quando eu comecei a estudar para concurso, eu não tinha a menor vontade de estudar, mas eu também sou orgulhoso, e aí eu ficava pensando assim, cara, se eu não estudar, eu vou ficar desempregado para o resto da vida, eu não vou ter dinheiro para ter meu carro, eu não vou ter... Então, eu combati um pecado capital, que é o da preguiça, com outro pecado capital, que é o do orgulho, né? Da vaidade. Então, o que eu posso dizer, eu trabalho muito isso. Por exemplo, o adolescente, ele tem mais sono, ele está numa fase... E eu sempre tento trabalhar, quando eu trabalho com adolescentes, assim, cara, se livra logo desse problema. Quanto mais cedo você se livrar do problema, mais
Então, eu acho que as pessoas têm cura, eu acredito, tá? E eu acho que preguiçoso pode ser um problema difícil, mas tem cura sim, tem cura sim. O menino me falou um dia assim, pastor, eu só não morro de preguiça porque eu tenho preguiça de morrer. Eu falei assim, nossa, que preguiça de você, né? Mas a Bíblia tem uma resposta também com relação a isso, de um extremo que é a fome. Tanto em Provérbios, como um texto de 2 Tessalonicenses, no Novo Testamento, fala assim, Provérbios fala que a fome do trabalhador o impulsiona. E Paulo diz em Tessalonicenses, ele escreve assim, você não quer trabalhar? Não tem problema. Agora, se você quiser comer, trabalhe. Não quer trabalhar? Também não coma, é o que Paulo fala. Então existe um extremo, que aí você vai ver se é preguiça ou outra coisa, depressão, apatia, anomia, a pessoa não quer viver mais, quando você tira a comida, ou tira a regalia, ou tira a satisfação, aí faz a pessoa, às vezes, caminhar. E como o William falou, isso às vezes, no processo educativo com os adolescentes, isso vai muito, começa a tirar os privilégios, vai trabalhar, você quer fazer, então, que faça por onde. E isso aparece tanto no Antigo como no Novo Testamento. A fome impulsiona a pessoa, às vezes, a se mexer. E não esqueçamos também que o preguiçoso ele tende a ser o mais criativo. Existe alguns níveis. Uma coisa é preguiça, outra coisa é ócio. Você tem que tomar cuidado para você não confundir isso. O tempo de ociosidade é um tempo em que você cria. E uma coisa interessante é que eles ainda não conseguiram chegar a uma definição, mas dentro dos formigueiros eles têm algumas formigas que não trabalham. Eles ainda não conseguiram identificar bem como é que funciona, mas não estão intercedendo no formigueiro. Não confunda preguiça com ócio, com descanso, com lazer. A gente tem que ter um... Ernest Hemingway, o famoso escritor, tem uma anedota sobre ele, né? Que ele estava deitado na rede, assim. O que você está fazendo? Ele, estou trabalhando. Aí um dia ele estava capinando, arrumando o jardim. O que você está fazendo? Estou descansando. Né? Ele, quando estava sentado na rede, estava trabalhando intelectualmente, no romance, na história. E agora que ele estava ali cortando a grama, ali ele estava distraindo agora, o trabalho dele era um trabalho mais aqui do que braçal, eu lembrei. Então, só concluindo a minha questão, eu só posso terminar? É porque, assim, se você fica perto de uma pessoa muito preguiçosa, tem um versículo na Bíblia que fala que é como se fosse vinagre nos dentes ou fumaça nos olhos. Enviar um mensageiro que não entrega a mensagem. Como um funcionário ruim, é como vinagre, ele incomoda. E aí, nesse caso, vocês colocam alguma coisa no livro, tipo assim, dá conselho pro preguiçoso, ou se afasta dele para você não ficar tão entediado, ou não tem essa dica? Tem quando a gente fala do trabalho em equipe, né? O Provérbios, de onde está o texto das formigas, é um livro sobre sabedoria prática. É um livro, a Bíblia, né, é uma teoria. A Bíblia é poder para uma nova vida e há muitos provérbios que ensinam essa questão dos extremos, né? Por exemplo, existe um provérbio que fala assim: até a bênção anunciada aos berros de manhã vira maldição. Quer dizer, é uma boa notícia, mas se eu chegar gritando de manhã, a pessoa vai acordar e não vai nem querer ouvir a boa notícia que eu tenho. 2 provérbios depois, isso no capítulo 24, 2 provérbios depois, fala assim, que como ferro afia o ferro, provérbios 27, como ferro afia o ferro, um amigo afia o seu companheiro. É o outro sistema. Então, olha que interessante, não podemos ser hipersensíveis, podemos falar, como um ferro afia o ferro. Então, tem coisas que têm que ser ditas, tem que falar, como ferro afia o ferro, não podemos ser pessoas hipersensíveis. Mas é necessário algum tato, algum modo. Porque se eu chegar também gritando, a pessoa vai se espantar. Então, essa é uma beleza dos provérbios. É você ter o tato, né? Ter o tato. Tem hora que você vai ter que falar firme, mas tem hora que você pode ter um modo certo de falar. Eclesiastes, também, que é um livro de sabedoria bíblica, fala, tem para tudo. O próprio Senhor Jesus, existe uma crescente na fala dele. São cerca de 3 décadas no anonimato. Fala em Lucas capítulo 2, por volta dos 30 anos, Jesus foi batizado por João. Quer dizer, há 30 anos da vida de Jesus, 3 décadas, que nós sabemos a história do Natal e o relato aos 12 anos no templo. Aí,
cerca de 3 anos, em nenhum lugar da Bíblia fala que o ministério de Jesus durou 3 anos. Há uma tradição cristã, porque no Evangelho de João são mencionadas 3 subidas de Jesus à Páscoa, e aí há todo um entendimento e outros argumentos. Cerca de 3 anos, é bem factível que cerca de 3 anos o ministério de Jesus, e durante 3 anos ele falava, não é chegada a hora, não é chegada a hora. Algumas coisas e aí em 3 dias ele morre, é sepultado e ressuscita no 3º dia, ele salva o mundo na história do Evangelho, na história da salvação. Então é uma crescente, existe um momento que ele estava no anonimato, existe um momento que ele falava, mas olha, não espalha não, e aí vai num crescente até o momento, o ápice da salvação, na cruz, na morte, ressurreição, ele cumpre o seu chamado, e essas lições da história da salvação são aplicadas também na nossa vida. Há tempo de falar, há tempo de ficar quieto, há tempo de demonstrar o amor, há um modo de falar, por exemplo, e o inverso, o jovem que às vezes tem que falar com o mais velho. Paulo fala para Timóteo, você quer falar com o mais velho? Fale como se ele fosse teu pai, mas fale, ele fala, não resolve problemas em família, às vezes que o filho vai e fala um negócio com o pai dele, poxa pai, mas não fala assim, jovens, não fale nada, fique com medo, você é escravo do teu pai e da tua mãe, não, o jovem pode falar, desde que ele trate como pai e mãe, no ambiente familiar, chega um momento que o filho pode falar, minha filha pode falar, minha filha tem 5 anos, pode falar comigo, mas ela vai falar de filha para pai, mas vai falar. Então é uma questão do modo como coloca, o motivo, não é só o que falar, é como falar, por que falar, ter o espírito correto, a atitude correta, aí ou é recomendado em todas as livrarias, tem aqui disponível, Formigas. Agora, ainda sobre preguiça, eu sei que tem mais 2 pessoas querendo perguntar, vamos tentar ser rápido, mas você tem que tomar cuidado, porque às vezes, por exemplo, eu estou com um problema com meu filho do meio, que ele não aceita, ele tem um problema muito sério de copiar a matéria na escola. Ele não gosta. E ele falou assim, para que vai... Basta me passar um arquivo com material. Então, meu filho é preguiçoso? Eu não acho que ele seja preguiçoso. Ele apenas... Eu acho ele um garoto inteligente, ele está falando assim, isso não faz sentido. É perda de tempo. Então, a gente tem que tomar, porque às vezes, escondido no preguiçoso, pode ter um cara inteligente, um cara desmotivado. Toma cuidado com o que parece um problemático, o problemático pode ser o cara mais interessante da região. Você tem que aprender a tirar alguma coisa, o que faz aquela pessoa se mover. Né? Tem até o livro as 5 linguagens do amor, que dependendo do jeito da outra pessoa, você demonstra amor e ela não se sente amada, porque aquilo não funciona na psique dela. Então, não vamos carimbar, preguiçoso, não tem jeito. Vamos pesquisar. Tem uns preguiçosos que não tem jeito, que tem que ser demitido, que você tem que evitar, tá bom? Fique tranquila que pode acontecer. Jesus fala, não jogue pedra aos porcos, tem limite, existe limite para tudo, até para ficar a pessoa, ela tem a consciência cauterizada, ela é de dura serviço, ela tem um coração duro. 3 metáforas bíblicas para a pessoa que também não quer mudar. Aconselhamento, um caso lá que eu estou acompanhando à distância, o cara passou 15 anos reclamando que a mulher não dava atenção para ele, que não saía, não paparicava o cara. O dia que o cara saiu de casa, aí a mulher se arrependeu, porque ele é um marido maravilhoso e agora está tentando, só que 15 anos depois, o negócio, eu acho que não tem mais solução. Eu acho que ela foi preguiçosa, e ela só percebeu o quanto que ela estava sendo preguiçosa quando já era tarde demais. Mas vamos lá, você tem uma pergunta. Boa noite, meu nome é Cláudia e um prazer estar aqui com vocês e poder aprender tudo isso com vocês. Minha pergunta não tem nada a ver com o livro, mas como ele é um encontro literário, eu tinha uma pergunta para você, senhor Douglas. Eu não conheço muito se você tem outras obras, eu conheço sua outra obra dos Gigantes, né? Uhum. Que é assunto amanhã, né? Amanhã, 11h30, a gente vai estar... Sim. Como que você faz essa conexão para você escrever um livro com outra pessoa? Desculpa, minha pergunta pode ser muito simples, né? Mas eu queria poder entender como, porque eu vejo que não sou o senhor David, você tem o William também, que escreveu, provavelmente outros o conhecia, você estou aqui por causa do seu livro, que é um livro de cabeceira, realmente esse livro é maravilhoso, como você
vai tirando toda a história de Davi e Golias, que é impressionante, cada detalhe da vida de Davi. Mas como você, agora fiquei curioso esse livro também, eu quero conhecer, como que faz para essa junção, esse trabalho em equipe, porque é maravilhoso o trabalho em equipe, você com o senhor Williams, imagino também com o senhor Davi. Como que isso acontece? Bem, existem modelos, formas diferentes de se trabalhar. Você pode, por exemplo, você faz um sumário junto e divide, cada um fala vai fazendo alguns capítulos e depois um comenta o do outro. Pode ser o caso como aconteceu com Davi. Davi já me entregou um livro que, como eu disse, já estava pronto. Só que como a gente queria fazer o livro junto, tipo assim, o que mais que eu tenho de legal aqui que pode se melhorar? Então, ele me deu um livro semi-pronto, que eu fui lá e botei as minhas ideias. Então, um dos formatos um dos dois prepara o esqueleto e o outro vai fazendo contribuição. E, normalmente, a gente trabalha com cor diferente ou com controle de alteração. Então, você sabe o que o outro escreveu. Eu ainda prefiro trabalhar com cor diferente. Então, ele me manda um texto em tinta preta e eu vou acrescentar em azul. Aí, se ele gostou ou não gostou, a gente vai ter que ter uma conversa do que entra e do que não entra. Já com o Como Vencer Gigante, foi o contrário. Como Vencer Gigante, eu fiz o texto inicial e passei para o Flávio Valvassoura, que fez esse trabalho de agregar alguma coisa. Então, são trabalhos onde você já parte de um livro semi-pronto, ou pelo menos uma ideia bem encaminhada. Agora, outro caminho é você dividir capítulos. Eu tenho muito livro em coautoria, eu tenho 48 livros, mais ou menos metade em coautoria, eu gosto da coautoria. Então, teve um que a mulher fez 5 capítulos, eu fiz 5 capítulos. Na verdade, são 2 livros que a gente só juntou, cada um fez metade do que tinha que fazer. Então, há fórmulas diferentes. E outra coisa que é interessante é que nem sempre a quantidade de conteúdo diz a importância da pessoa. Às vezes, a pessoa de um livro de 100 páginas, ela vai escrever 2 páginas, mas são as 2 páginas que vão dar uma genialidade para o livro, que vão dar uma graça, que vão abordar um ponto que não tinha sido abordado. Então, você não tem muito como prever e dizer assim, esse não pode ter a vaidade. A coautoria é uma espécie de casamento, com filhos, inclusive, em que, se você não tiver vaidade, você tiver respeito, vai acabar saindo, mas não tem uma fórmula exata, não. Vamos lá? Tem mais alguma pergunta? Diga. Boa noite, tudo bem? Bom, meu nome é Cândida, eu sou atriz e eu vim porque meu marido me convidou e foi muito importante estar aqui porque, nossa, abriu muito a minha cabeça. E eu tenho uma pergunta para vocês, porque assim, vocês falaram muito de preguiça, né? E a gente se pega muito com essa coisa de preguiça ou desânimo, porque a vida dá também uns tombos na gente que a gente acaba se desanimando, né? E uma coisa que ele falou, que eu achei fantástica, que é as formigas guardam a comida e nem sabe se vão usufruir delas, porque não sabe se elas vão estar aqui na próxima estação. E qual é a lição que a gente pode tirar dessas formigas para que a gente não consiga se desanimar e cumpra o nosso propósito aqui? Porque, por muitas vezes, eu penso em desistir e é uma coisa muito de alma ser atriz, porque não é fácil. A gente sabe que o Brasil... enfim, eu vim do Nordeste para cá para poder conseguir fazer a minha arte e não é fácil. Como é que a gente pode tirar uma lição disso? Por isso que eu citei o texto das aves dos céus, né? Eles se completam, né? Se o trabalho está te levando para o estresse, para a ansiedade, para o desânimo, aí olha para as aves do céu, não fica olhando só para a terra, não. Aí é hora de você olhar para as aves que fazem o contrário das formigas.
elas não plantam, não colhem, não armazenam, nem no verão, nem no inverno, elas ficam voando, livres. Então elas são um exemplo, as aves do céu, não do trabalho, elas são um exemplo da fé. Elas são um exemplo dessa outra dimensão, a dimensão da fé. De você confiar que o Pai está no controle de todas as coisas. Não tem o antídoto que Jesus dá contra a ansiedade, são 3. Ele fala, pare, pense e priorize. Esse é o antídoto contra o desânimo de Jesus. Primeiro ele fala, pare de ficar reclamando. O que eu vou comer? O que eu vou beber? O que eu vou vestir? Ele fala, basta a cada dia o seu próprio mal. A ansiedade e o desânimo é quando eu preocupo, eu quero viver vários dias em um dia só. É um dia de cada vez. Basta a cada dia o seu próprio mal. A nossa vida funciona um dia de cada vez. Você nasce, vive, morre, dorme. Como é que você chega à noite? Estou morto. Você deita na cama assim, aí vai começar de novo. Então, primeiro, pare. Tem limite de reclamação, tem limite de projetos que você pode participar, tem limites. Segundo, pense, pondere. Jesus fala para a gente refletir. Poxa, Deus cuida das aves, Deus cuida das plantas, Ele não vai cuidar de vocês, homens de pequena fé? Então, Ele nos ensina a confiar na providência do Senhor. A fé é um exercício. Do mesmo jeito que você exercita no trabalho, você exercita a tua fé crendo em Deus. Pense, Deus está no... Ele fala assim, quanto menos você observar, maior a tua ansiedade, maior homens de pequena fé, ele fala. Então, é proporcional. Maior a ansiedade, menor a fé. Maior a fé, menor a ansiedade. E ele termina dizendo, priorize. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e essas coisas serão acrescentadas. Então, o reino de Deus, diz em Romanos, não é comida nem bebida. Ele é justiça, paz e alegria, né? Então, o que acontece é justamente isso. É você priorizar. Ele fala, o corpo é mais importante que a roupa. A vida é mais importante que o alimento. Vocês são mais importantes que as aves do céu. Então, Jesus nos ensina a colocar prioridade. Quem não tem prioridade, por definição, é incoerente. Só é possível ser alguém coerente se você tem um alvo, se você sabe aquilo que você quer. Então, apesar dos desânimos, não existe nenhuma parte da Bíblia que fala que nós não vamos ficar desanimados, que fala que não vai ter luta. É o contrário. A Bíblia ela faz questão de garantir o tempo inteiro que nós vamos enfrentar o desânimo. Ela é o tempo inteiro falando, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, o tempo inteiro, C.S. Lewis tem uma frase muito conhecida sobre isso. Ele fala assim, que Deus sussurra no nosso ouvido no momento de prazer, né? Algumas pessoas, a minoria, de acordo com o C.S. Lewis, quando está numa conquista, lembra de agradecer a Deus. A gente esquece de agradecer a Deus no prazer. A gente fica tão deslumbrado com o prazer que nós esquecemos, mas Deus está sussurrando no prazer, né? Você pode ver que a pessoa faz uma oração para viajar. Abençoa a estrada, abençoa o pneu, abençoa o carro, abençoa... Aí chega e esquece, já nem agradece. Chegou. Mas C.S. Lewis fala, Deus sussurra no prazer, mas Ele grita na dor. A dor é o megafone de Deus num mundo adormecido. Uma frase conhecida do C.S. Lewis. A dor é o megafone de Deus num mundo adoecido. O exemplo mencionado pelo Dr. William Douglas, da mulher que sentiu falta do marido quando ele foi embora. Aí doeu. Quando estava lá, falando, agradando, ela não estava nem aí. Enquanto tem, ninguém estava nem aí. Então, essas questões do desânimo, elas, de acordo com as Escrituras, a mesma Bíblia que fala do texto da formiga, fala da ave do céu. Elas são oportunidades de você exercitar, então, a tua fé, que existem instâncias superiores, né, àquilo que está acontecendo aqui, apenas aqui na dimensão da Terra. Existe uma dimensão celestial. E ele fala do nosso Pai Celestial. Olha só, o Caio Fernando Abreu, ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz o seguinte: e tem o seguinte, meus senhores, não vamos nos desesperar, nem nos matar, nem desistir. Pelo contrário, vamos ficar ótimos e vamos incomodar bastante ainda. Então, eu acho que a arte, ela incomoda, e não só ela incomoda, como a gente tem algumas coisas que a gente gosta de fazer. Tem algumas coisas que, se der errado, a gente queria ter feito do mesmo jeito. Por exemplo, filho. Ei, Luiz. O filho, quando você bota uma criança no mundo, o risco de dar errado, o risco de sofrer, o risco de ter alguma coisa, e você vai lá e faz. Tipo assim, caramba, e se meu pai não tivesse assumido esse risco? Então, tem coisa... Tipo assim, o que é tão legal, que eu gosto tanto de fazer, que eu acredito tanto, que se eu fizer e que der errado,
eu fui lá e eu fiz o meu melhor. Por exemplo, eu amo estar aqui, eu amo falar. Eu trabalhei a vida inteira para conseguir ter um microfone na mão. O último presente que eu comprei para mim foi passando no aeroporto, tinha uma caixinha com microfone, pequenininho. Cara, um microfone, eu comprei porque eu sei o quanto que eu quis ter um microfone. Se eu vier aqui e eu fizer o meu melhor, se não deu certo, eu falei assim, cara, eu fiz uma coisa que eu queria muito fazer, que eu trabalhei a vida inteira para fazer, ela vai desfilar amanhã. Eu virei para ela e falei assim, curte, cara, curte, porque você quer desfilar, e você vai estar desfilando. Então, se você for capaz de falar assim, espera aí, isso que eu estou me esforçando aqui, causa algum impacto no mundo? Vai causar algum impacto? Vai causar algum impacto em você? Então, por exemplo, eu quando sou juiz, nem sempre eu consigo o resultado que eu quero. Eu, quando eu faço um artigo, quando falo, tem muitas vezes que dá errado, mas tipo assim, eu vou incomodar, eu não vou desistir, eu não vou me matar, eu vou fazer o que eu tenho para fazer, o que eu nasci para fazer. Eu acho que é um antídoto. Outro antídoto que se tem é o seguinte: você encontrar alguma utilidade. Ou você encontra o gosto, eu faço porque eu gosto, ou eu faço porque faz alguma diferença. Então, eu falo em todos os lugares que eu falo com a esperança de causar um impacto positivo. Não tem graça para mim falar só por falar. Entendeu? Eu quero um resultado. Se eu não conseguir o resultado, mas eu me esforçar, está valendo. Então, se você se esforça para ser atriz e der tudo errado e não conseguir o que você quer, cara, se você fez o que você podia fazer, você vai dormir tranquila. Que foi assim que o William Wallace conseguiu que um bando de camponeses escoceses enfrentassem o exército inglês. Isso está lá no filme. William Wallace, ele chega para os caras e fala assim, olha, vocês provavelmente vão morrer. Lá é um exército treinado, equipado, vocês são camponeses. Só tem uma coisa, daqui a 30 anos, quando você estiver morrendo e pensar que você podia ter lutado pela sua liberdade e você não lutou, cara, isso vai te matar. Isso te mata antes. Entendeu? Então, você vai fazer tudo. E se der errado, você fala assim, deu errado, mas eu fiz tudo. A culpa não é minha. Tá ok? E por fim, eu não tenho dúvida que a atriz que existe dentro de você, assim como o escritor que existe dentro de alguém, assim como a modelo, assim como o revolucionário, que é a sua função principal, só vão sair num processo de crisálida, não existe um processo de transformação sem dor. Frase de efeito, né? Toda terra prometida tem um deserto antes. A atriz que existe dentro de você precisa de um processo doloroso para nascer, porque senão não vai estar ali dentro. Você tem que ver um filme. Star Wars. Também. Eu só posso imaginar. Assista o filme que tem uma hora que ele fala o seguinte, olha, tem que sair alguma coisa de dentro de você. Só vai sair alguma coisa realmente autêntica e sedutora de dentro de você se tiver sido muito difícil. Porque é esse processo que ele te legitima. Ok? E eu diria também, além de bem-sucedido ou fracassado, o chamado que tem na Escritura é de ser bem-aventurado, que independe de você ser bem-sucedido ou fracassado. Existe o texto clássico de Filipenses que fala, olha, eu tive muito, tive pouco, tudo posso naquele que me fortalece. Então, não é que é contra o sucesso, é o contrário. Diz assim em Coríntios, se você é escravo e tem a chance de ser livre, aproveite. Se você tem a chance de trabalhar, trabalhe. Se você tem a chance de viajar, viaje. De falar, fale. De escrever, escreva. Mas a satisfação não está tanto em chegar apenas no lugar, mas é o caminho, no caminho, ter a capacidade de se alegrar no caminho, e aí isso é o chamado da bem-aventurança, sermos bem-aventurados independente dos resultados, não independente de eu não estou nem aí, não, é claro que eu quero,
Mas acima dessa luta toda, existe essa paz no coração. De tudo posso naquele que nos fortalece. E no bem-aventurado tem uma aventura escondida dentro do aventurado. É aventura. Ninguém vai para o cinema para pegar o final do filme. Ele diz que o melhor da festa é esperar por ela, né? É isso aí. Senhores, foi um prazer extraordinário para a gente estar com vocês aqui falando sobre isso. Obrigado. Muito obrigado mesmo por compartilhar com a gente aí. Acho que para todos aqui foi muito... Valeu muito a palestra, aprendi muito e assim, achei que vai ser para digerir tudo isso aí, vai demorar um pouquinho ainda. Muito obrigado, viu?